Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. E como está a sua vida? Tudo bem? E a sua comunhão com Deus? Andando a mil maravilhas? Eu quero te fazer uma pergunta. Você frequenta uma igreja todas as semanas? Você tem uma chama ardendo dentro do seu coração e esta chama é renovada no momento em que você lê a Bíblia, no momento em que você ouve um sermão, uma pregação do Evangelho? Pense nisso. E mais um detalhe. Você que frequenta uma igreja, o que motiva você estar nessa igreja? Você teve um real encontro com Deus ou você está nesse lugar por conveniência? Convido você a pensar seriamente como está a sua fé. Se a sua vida está fundamentada na Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, porque dessa forma a sua vida será muito melhor, cada vez melhor. Eu glorifico a Deus pelos nossos patrocinadores. O programa Com Fé é Possível tem o patrocínio de Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e Ramp Lorenzetti, comércio de peças. Como empresas de apoio estão conosco Moda Vírus e Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Você que tem acompanhado o programa Com Fé é Possível, já tem observado que sempre procuramos trazer uma mensagem relevante, algo que possa abençoar e ensinar. Hoje falaremos sobre 3 coisas enigmáticas, simbólicas, mas que influenciam diretamente na nossa vida espiritual. Falaremos sobre a capa, os livros e os pergaminhos. O texto da Bíblia nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Quando nós lemos as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, nós encontramos 2 epístolas que foram dirigidas a um jovem chamado Timóteo. A primeira carta tinha o objetivo de encorajá-lo, dando diretrizes ao jovem obreiro. Já a segunda carta de Paulo foi escrita quando ele estava preso em Roma, aguardando a hora de ser decapitado. São as últimas palavras do grande apóstolo Paulo. E ele escreve a Timóteo, no versículo 2 do capítulo 1, chamando ele de meu amado filho. E também passando para ele a responsabilidade de continuar a obra do Senhor. Paulo, nessa segunda carta dirigida a Timóteo, dá a ele uma grande tarefa, a de pregar a palavra, ensinar o Evangelho, cumprindo o seu ministério até o fim. Agora, provavelmente Paulo foi preso tão de repente que não teve tempo de passar em sua casa para buscar seus pertences pessoais. Então Paulo, no finalzinho de sua carta, faz esse pedido a Timóteo para que quando viesse visitá-lo na prisão, trouxesse para ele os livros, a capa, mas principalmente os pergaminhos. Quais as lições que podemos tirar do pedido que Paulo fez a Timóteo? E isso, lembrando que eram os últimos dias de sua vida. Se Deus permitiu que esse texto fizesse parte do cânon sagrado, é porque existem lições espirituais para as nossas vidas e é isso que vamos compartilhar hoje aqui. Amém?
Paulo estava nos últimos momentos de vida. Sim, ele estava no corredor da morte, aguardando para ser executado. Paulo poderia, com certeza, ter pedido outras coisas. Timóteo, quando você vier me visitar na prisão, traga um pedaço de bolo, um prato de picanha assada, quem sabe um jogo de passatempo. Mas Paulo não pediu nada disso. Paulo pediu, quando vieres, traga a capa, os livros e os pergaminhos. Vejamos cada um destes objetos e a importância deles na vida do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a capa. Segundo a tradição da época, era uma pesada capa de inverno, feita de lã, normalmente feita sem mangas, com uma abertura no meio para a cabeça. Era uma proteção contra o frio e a chuva. Essa capa era comprida, chegava até abaixo dos joelhos. Paulo sabia que naquele cárcere frio e úmido, e com a chegada do inverno, não poderia ficar sem esta capa. Por isso Paulo apressa Timóteo. Procura vir antes do inverno. O que Paulo queria era somente o suficiente para mantê-lo aquecido. Paulo tinha uma necessidade física que podia ser suprida com a chegada daquela capa. Se a capa era para proteger do frio o corpo de Paulo, então entendemos que a capa na vida de Paulo representa abrigo e proteção. Ei, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe que nós precisamos desta capa. Precisamos de abrigo e proteção para a nossa vida. Mas não precisamos ficar ansiosos, inquietos por causa da capa. Hoje, através da fé em Jesus, nós podemos avançar de uma forma inteligente. Eu fico pensando, como está a sua vida? Como está a nossa vida? Estamos vivendo debaixo dessa capa de proteção, desse abrigo que vem do céu? Hoje você pode morar numa fortaleza, numa casa toda monitorada, uma casa inteligente, muita segurança, mas você se sente desabrigado, desprotegido, justamente porque falta a presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo para trazer esta paz e segurança. Hoje mesmo, pare de viver uma vida religiosa. Viva o Evangelho pleno. Abra sua Bíblia, procure aprender aquilo que Jesus Cristo nos ensina através da sua palavra, e eu quero afirmar 100% que a sua vida mudará para melhor. Deus estende a mão, Deus começa a mudar o seu pensamento, a forma de você encarar a vida, e a vida começa a avançar de uma maneira muito melhor. Com fé, é possível. Quando nós lemos as Escrituras, temos mensagens para suprir todas as áreas que estão debilitadas. Vamos agora para Mateus, capítulo 6, e o verso 25. Olha que lindo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário,
Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, não fique ansioso por nada. Nós temos uma capa. Deus cuida de nós. O salmista dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Jogue fora hoje a capa mal cheirosa do pecado, das vaidades, do orgulho e de tudo que não agrada ao Senhor e tenha um encontro verdadeiro com ele. Amém? Na história do cego Bartimeu, a Escritura afirma que ele estava assentado à beira do caminho com a capa. Mas agora, depois de curado, ele segue a Jesus pelo caminho. É isso mesmo. Ser curado por Jesus é uma coisa, mas seguir a Cristo é outra coisa bem diferente. Ao seguirmos a Cristo, não podemos andar com a capa do pecado, porque precisamos jogar ela fora. A capa que Bartimeu usava antes era a capa do pecado, a capa da derrota, a capa da destruição e da perdição. Mas agora, para seguir a Cristo, ele deveria usar outra capa, a capa do poder e autoridade. Você tem esse poder? Tem essa autoridade? Através da Bíblia Sagrada, nós temos centenas, milhares de promessas para quem crê. Se você crê ao ouvir esta mensagem, você pode receber agora mesmo uma porção desse poder para você avançar, para você parar de viver uma vida na derrota, na desgraça, uma vida completamente como o diabo gosta. Meus amigos, Deus nos ama de uma maneira tão especial que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que morreu numa cruz em nosso lugar. E quando você crê nisso, crê que Jesus tomou todo o pecado, toda afronta em nosso lugar, nós passamos a ser filhos de Deus e começamos a usufruir da vida eterna. Sim, ela começa aqui na terra, porque quem tem Jesus tem tudo. A segunda coisa que Paulo pediu que levasse para ele na prisão foram os livros. O apóstolo Paulo pediu ao seu amigo Timóteo para trazer a capa, para suprir sua necessidade física, mas Paulo tinha também uma necessidade espiritual e intelectual. Por isso ele disse: traga os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo tinha alguns livros, mas também tinha os pergaminhos que foram deixados para trás. Talvez tudo isso envolto na capa. Nesta ocasião, estando preso, aguardando a sentença de morte, ele já tinha escrito a maior parte das cartas que fariam parte do Novo Testamento. Mas ainda assim, ele quer seus livros e pergaminhos. Então Paulo está na prisão, ele não pode pregar, então, como ele não pode pregar, ele vai ler. Assim como os pescadores e seus barcos. Quando não estavam pescando,
estavam consertando as redes, estavam lavando as redes. Eles não paravam. Ei, amigo, quem sabe por algum motivo você hoje não tem como pregar, não tem como estar trabalhando em público. Mas nem por isso você precisa parar, estacionar, entrar numa inércia espiritual. Se você não pode estar trabalhando para Deus em público, conserte as redes, vá se preparando, porque Deus tem uma grande missão através da sua vida. Se por alguma razão uma ocupação é tomada de você, tome outra tão digna como a primeira. Se você não pode pescar agora, lave as redes. Se você não pode pregar, estude, leia a Bíblia, ore, consagre. Se por alguma razão você não pode ir à igreja, ao invés de ficar em casa vendo novela ou outras porcarias que a televisão apresenta, leia a Bíblia. Paulo estava preso em Roma, mas a sua mente, alma e espírito estavam livres. Hoje você está livre? Você é uma pessoa livre? Somente com fé em Jesus nós somos verdadeiramente livres. Livres do pecado, livres da condenação, livres de uma vida dissoluta. Como é bom nós crermos na palavra de Deus. Eu sei que estou falando com homens e mulheres inteligentes, pessoas notáveis na sociedade onde vivem, mas o que você tem feito para se aproximar de Deus? Não adianta você ficar trancafiado em casa, pensando que não se misturando, não se envolvendo, que isso tudo está bem, porque não está. A Bíblia Sagrada nos mostra que quem é cristão, quem tem fé, ele está envolvido com outras pessoas, com outros irmãos, convivendo através do Evangelho, vivendo em comunhão. É por isso que eu te convido, venha conhecer a Brasil para Cristo. Igreja evangélica que no Brasil está quase há 70 anos. Aqui em Erechim, há 19 anos. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo e quem é o pastor Edgar, não talvez pelo que você imaginou ou até você ouviu de alguém, venha conhecer in loco, pessoalmente. Eu quero ter o prazer de te dar um abraço, poder fazer uma oração específica por você. Todas as quintas, 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, 19 horas, bem no centro, com fácil estacionamento, Rua Torres Gonçalves, 696. Espero por você. Paulo nunca sofreu de mente preguiçosa. Seu intelecto tinha fome de conhecimento. Paulo sabia que não se podia parar de ler. Quem para de estudar, para no tempo e no espaço. Ele até exorta Timóteo a persistir na leitura. Em 1 Timóteo 4 e o verso 13, ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, aprenda com o apóstolo Paulo. Já que estou preso, não posso fazer nada, traga os livros para mim, Timóteo, porque eu não vou parar de ler. Você sabia que quem lê cresce? Quem lê progride na vida. Quem lê integra-se melhor. Quem lê pensa melhor e sua capacidade de pensar é muito superior. É por isso que o salmista nos aconselha dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o último item que aprendemos é que Paulo pediu
traga principalmente os pergaminhos. Mas o que era o pergaminho? Pergaminho era um material originário da cidade de Pérgamo. Os pergaminhos eram feitos de couro de animais. E Paulo disse a Timóteo: traga a capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Que pergaminhos seriam estes? Pode ser que sejam cópias das cartas que ele mesmo fazia às igrejas no Novo Testamento. Mas também pode ser que sejam porções das Escrituras do Antigo Testamento, o Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos. Paulo amava a palavra de Deus. Ele sabia que a capa era para o corpo, os livros eram para a alma, mas os pergaminhos eram para o seu espírito. Por que Paulo pediu os pergaminhos, a palavra de Deus? Porque, mais do que ninguém, Paulo sabia o que diz o Salmo 119. O que me consola na hora da angústia é isto: a tua palavra me vivifica. Paulo sabia que a palavra de Deus é como um mel que traz doçura. A palavra de Deus é como o pão que alimenta. A palavra de Deus, sim, é luz que dissipa as trevas. A palavra de Deus é como fogo que queima. A palavra de Deus é como um martelo que quebranta. A palavra de Deus é como uma espada que corta. A palavra de Deus é como o remédio que cura. Para concluir a mensagem desse programa, eu quero te dizer que por trás e por baixo da Bíblia, acima e além da Bíblia, está o Deus da Bíblia. Exaltaste o teu nome e a tua palavra acima de todas as coisas, diz o Salmo 138. Então, através da lição de hoje, aprendemos que Paulo pediu: eu estou aqui na prisão, Timóteo, vem, me ajuda, me abençoa, traga a capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo estava preso em uma masmorra úmida e fria. Paulo pede a Timóteo que, quando viesse lhe visitar, trouxesse esses itens que seriam bênção na sua vida. A capa é para aquecer o corpo do frio do inverno que se aproximava. O corpo físico precisava de proteção. Na verdade, Paulo pediu 3 coisas que são essenciais na vida de qualquer cristão: a capa para o corpo, os livros para a alma e os pergaminhos para o espírito. Nós também precisamos destas 3 coisas. Precisamos da proteção de Deus para o nosso corpo. Precisamos ler, estudar a Bíblia para o nosso crescimento espiritual. E precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, para que ela seja a fonte de água viva nas horas de aflição. Amém? Deus abençoe você e a sua família com esta palavra que nos ensina a crermos, a praticarmos, a vivermos o Evangelho. Soberano Deus, poderoso Senhor, muito obrigado por mais um programa que pudemos pregar a Tua palavra. Eu oro agora abençoando todos os nossos telespectadores, todos que assistem à TV Erechim e também através das redes sociais. Vem, poderoso Senhor, fazendo milagres, transformando vidas, perdoando, curando das enfermidades e trazendo soluções, mas principalmente salvação, vida eterna para todo aquele que está crendo, acreditando naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Deus maravilhoso, nós continuaremos sempre crendo, confiando no Teu amor
e obedecendo os teus mandamentos. Obrigado por todas as bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. É sempre uma satisfação poder estar pertinho de você, entrando aí na sua casa, na sua empresa, entrando nesse quarto de hospital quando você está assistindo uma mensagem da Palavra de Deus. Conte conosco. Você que precisa de um aconselhamento, uma orientação, uma oração, você não precisa pagar por isso. Está aqui na tela o telefone onde você pode enviar uma mensagem, você pode gravar um áudio e nós, com o maior prazer, estaremos abençoando você e a sua família. E lembrando, venha estar conosco, venha participar conosco. Não estou pedindo para você trocar de religião, só estou oferecendo a você uma oportunidade de você viver momentos de bênção. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz de Cristo. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.